E aí, pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas com números naturais envolvendo aí as 4 operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e também radiciação e potenciação, né? Que é quando tem ali a base, o expoente e quando tem a raiz, certo? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar aqui, ó, nesse primeiro exemplo. Em qual ordem eu resolvo, né, as operações? Tem que olhar o seguinte, ó, olha do ladinho aqui que eu coloquei para vocês. Primeira coisa, a gente vai olhar para os parênteses, certo? Então, ó, primeiro passo parênteses. Aí dentro dos parênteses, qual a ordem que eu vou utilizar, galera? Primeira coisa, ó, radiciação e potenciação, né? Então vou olhar se tem potenciação, se tem raiz quadrada, cúbica e assim por diante. Depois eu vou resolver multiplicação e divisão e depois adição e subtração. Lembrando o seguinte, pessoal, quando eu falo aqui, ó, multiplicação e divisão ou adição e subtração, tá vendo que multiplicação e divisão estão na mesma ordem, a mesma prioridade, estão na mesma linha. Então, qual que eu resolvo primeiro? Eu vou resolver da esquerda para a direita, assim como nos casos que eu tenho adição e subtração, ao qual eu resolvo primeiro? Faz da esquerda para a direita, que não tem erro, beleza? O mesmo vale aqui, ó, depois que eu resolvo o que tem nos parênteses, eu vou resolver colchetes, seguindo a mesma ordem. Ó, primeiro, radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração, depois chaves, seguindo a mesma ordem, ok? O que tiver dentro dela. No nosso caso aqui, galera, a gente não tem colchetes e chaves, ó. A gente só tem parênteses, certo? Então, eu vou começar por eles. Vou repetir aqui essa primeira parte, ok? Até chegar nos parênteses. Cheguei nos parênteses. O que eu vou fazer primeiro? Radiciação e potenciação. Então, aqui eu tenho ó, raiz de 25, certo? O que seria isso? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 25, não é isso? Então, ó, eu sei que raiz de 25 é igual a 5, pois, né? Se eu fizer 5 vezes ele mesmo, ó, 2 vezes, já que é uma raiz quadrada, vai dar 25, ok? Então, o número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes, já que isso é uma raiz quadrada, dá 25, é o 5, ok? Então, raiz de 25 é 5. O mesmo vale para o 1. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 1? É o próprio 1, né? 1 vezes 1 é igual a 1. Então, raiz de 1 é 1. O restante, o que eu faço? Vou repetir por enquanto, ok? Porque eu tenho que resolver nessa ordem, ó. Primeiro, radiciação e potenciação do que está dentro dos parênteses. Todo o restante eu repito. Novamente, eu tenho que ir para os parênteses. Eu tenho que terminar o que está lá primeiro. Agora, eu não tenho mais raiz e nem potenciação. Então, o que eu vou fazer? Ó? Multiplicação e divisão. Só que eu também não tenho dentro desses parênteses multiplicação e divisão. Então, o que eu faço? Vou para a próxima etapa. Adição e subtração. Então, ó, qual a ordem que eu sigo, galera? Ó, então, eu estou aqui ó, agora. Ó, adição e subtração. Ó, da esquerda para a direita. Ok? Da esquerda para a direita. Então, ó, vou começar aqui. Ó, 5 mais 1. Beleza? 5 mais 1 aqui, ó, vai dar 6 menos 1 mais 4 vezes 2. Voltando para os parênteses, ó, vai ficar 6 menos 1, ó, 5. Repete o restante. Agora, olha só, galera, eu não tenho mais parênteses, eu já resolvi tudo que tinha dentro dele, então não precisei mais escrever os parênteses aqui. Eu não tenho no meu probleminha colchetes, ó, não tenho. E eu não tenho no meu probleminha chaves, beleza? Então,
eu vou ter que resolver o que sobrou aí, fora dos parênteses, em qual ordem? Nessa mesma ordem que a gente seguia todas as vezes. Primeiro, radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração, que é o que a gente utilizava aqui, ó, em todos os passos, ó, essa ordem aqui. OK? Beleza, então, ó. Então vai ficar aqui 5, ó, primeira coisa, radiciação e potenciação, né? Que é esse 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é o quê? Quantas vezes esse expoente 2 indica o número de vezes que o 5 vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, se aqui é 2, vai ficar o quê? 5 uma vez, 5 duas vezes. Beleza? Que dá o quê? 25. Então, aqui vai ser 25. Dividido por 5 mais 4 vezes 2. Repetir o restante. Não tenho mais potenciação e nem radiciação. O que eu vou fazer agora? O segundo passo, multiplicação e divisão. Beleza? Em qual ordem? Ó, da esquerda para a direita. Então, vou fazer primeiro aqui, ó, 25 dividido por 5. 5 mais, ó, 4 vezes 2. Já posso fazer? Posso. Eles têm a mesma prioridade, multiplicação e divisão. Então, vai ficar 8. 5 mais 8 é igual a 13. Ok? Esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos fazer mais um. Temos aqui o nosso segundo exemplo. Seguindo a mesma ordem. Ó. Primeiro resolve os parênteses. Ok? Então, eu tenho aqui logo no início, ó, 3 mais 1, a gente sabe que é 4 ao quadrado. Vou repetir o restante por enquanto. Então, raiz de 4 vezes 5 menos 10 elevado a zero. Aqui agora, ó, 4 ao quadrado. É a mesma coisa que 4 vezes 4, que dá 16. Repete o restante. Aqui agora, ó, não tem mais parênteses, não tem colchetes, não tem chaves. Então, vou seguir a ordem, ok? Dentro das operações. Primeira coisa, radiciação e potenciação. Então, vou repetir o 16, vou resolver essa raiz. Ó, raiz de 4, 2 vezes 5, menos 10 elevado a zero. Ok? 10 elevado a zero é igual a 1. Isso. Agora, não tenho mais potenciação e nem radiciação. Então, vou resolver multiplicação e divisão. Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Então, vou resolver ela. Então, repete o 16 mais 2 vezes 5, 10, menos 1. Agora, por último, eu resolvo a adição e subtração. Em que ordem? Da esquerda para a direita. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? 16 mais 10, 26, menos 1. Que vai dar 26 menos 1, 25. Ok? Esse é o nosso segundo exemplo. Vamos fazer mais um agora. Vamos lá, então. Esse problema tem parênteses e também tem colchetes, ok? Então, a gente começa pelos parênteses. Vou repetir o restante até chegar nele. Então, aqui a gente tem, ó, uma potenciação. Então, vou fazer 2 ao quadrado igual a 4. E vou repetir o restante. Ainda resolvendo o que temos nos parênteses. Então, vai ficar o seguinte, ó. Olha, 4 dividido por 4, ó, que vai ser igual a 1. Ok? Não precisa mais colocar os parênteses, já que resolvemos o que tinha dentro deles. E agora, ó, segundo passo aqui, galera, ó, colchetes, ok? Então, vou repetir o 70 menos. Dentro dos colchetes, eu começo
por radiciação e potenciação. Como não tem radiciação, eu vou na potenciação, que seria o quê? O 3 ao quadrado, ó, que dá 9, não é isso? Beleza. Aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Não tem mais radiciação e potenciação, vai na multiplicação e divisão, certo? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó, 5 vezes 1, 5, mais 9. Aqui agora, ó, ainda dentro dos colchetes, ó, eu tenho uma adição. 5 mais 9, 14. Beleza? E agora, para encerrar, 70 menos 14 é igual a 56. Beleza, galera? Por esse vídeo é isso. Se te ajudou de alguma forma, curte aí, se inscreve no canal. Até a próxima.